aqui é meu lugar. Sou o filho pródigo, meu pastor quero abraçar. Você já pensou em usar a internet para abençoar a milhares de pessoas, contando a elas o que Deus tem feito na sua vida? Essa foi a pergunta que o meu pastor fez à igreja num culto de domingo à noite. Essa pergunta nunca mais saiu da minha cabeça. E desde então, comecei a pensar em tudo o que Deus tem feito na minha vida. E no quanto eu poderia abençoar pessoas, compartilhando com elas a minha própria experiência de vida. Mas antes de contar a minha história, eu quero ler com vocês, no livro de Lucas, capítulo 15, versículos 3 ao 7, a parábola da ovelha perdida, que diz assim: Então Jesus contou-lhes essa parábola. Quem de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, a põe nos ombros alegremente, vai para casa e reúne amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que da mesma forma haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Pois bem, queridos, eu também fui como essa ovelha que se perdeu do aprisco. E se o bom pastor Jesus não tivesse saído à minha procura, eu não estaria aqui hoje para compartilhar com você um pouco do muito que Deus já fez na minha vida. E posso afirmar que já foram muitos os livramentos de morte que Deus já me deu. E se eu fosse falar de todos os livramentos que Deus já me deu, teríamos que fazer 2 filmes. A verdade é que, após cada livramento que eu recebia, o máximo que eu conseguia fazer era dizer: muito obrigado, meu Deus. Mas não era só isso que Deus queria que eu fizesse. Ele queria que eu me arrependesse dos meus maus caminhos e me voltasse para Ele. Pois cada livramento que Deus nos dá é uma declaração de amor que Ele nos faz. Mas nós, seres humanos, quase nunca correspondemos à altura. E quase sempre achamos que um muito obrigado, meu Deus, é o suficiente. E foi assim que eu desperdicei, joguei no lixo 18 anos da minha vida, afastada dos caminhos de Deus. E como aquela ovelha perdida, eu cada vez me perdia mais. E no decorrer desses anos, tive várias depressões. Fui ao fundo do poço emocional. E às vezes, quando eu precisava pegar um ônibus para ir a algum lugar, eu sentia uma vontade enorme de me deitar no chão do ônibus, ao invés de me sentar nas cadeiras. Pois eu tinha a impressão de que assim eu estaria muito mais confortável. Na verdade, queridos, eu nunca cheguei a fazer isso, mas vontade não me faltava. Outras vezes, dentro de casa, eu procurava um canto escuro entre um móvel qualquer
e uma parede e ficava ali sentada no chão, encolhida, chorando baixinho, como uma criança rejeitada pelos pais. Esse foi apenas o início da depressão. Mas à medida em que a depressão foi aumentando, eu comecei a planejar a minha própria morte. O inimigo apontava os meus fracassos e me mostrava o suicídio como saída. E a sugestão do diabo era para que eu bebesse soda cáustica com guaraná ou outro líquido qualquer. Mergulhada em problemas que eu só podia contar para Deus. Eu tinha sensações de morte que vinham como se um ferro em brasa me transpassasse o peito e a alma. E nesses momentos eu sentia vontade de gritar: Deus, socorro! Mas esse grito ficava contido na alma, para não assustar os meus familiares, que não sabiam de 1/3 do que eu estava passando, ou seja, do meu conflito interior. E toda vez que eu chamava por Deus, que eu tentava orar, o diabo me dizia: nem adianta chamar. Você tem muitos pecados. Deus tem pessoas com menos pecados que você para socorrer. Também não adianta pedir ajuda à sua família, porque ninguém vai acreditar em você. Você está vivendo pior do que um cachorro. Pensa nos cachorros de madame. Eles têm mais amor e carinho do que você. Para viver assim, é melhor morrer, porque isso aí é que é inferno. Eu estava no fundo do poço. Mais que isso, eu estava em um subfundo. Mas lá nesse subfundo onde eu estava, a minha alma gritava pelo socorro de Deus. E era nos momentos de maior lucidez que eu colocava o meu rosto no chão e orava a Deus. E nesse dia eu orei assim: meu Deus, eu estou perdida. Tenho sensações de morte, como alguém que morre lentamente, mas nunca acaba de morrer. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda, porque sozinha eu não vou conseguir vencer a tentação do suicídio. Eu sabia que minhas forças estavam chegando ao fim. Mas Deus sabia disso melhor do que eu. E falou com voz clara aos meus ouvidos: Pastor Cláudio. Ao mesmo tempo em que Deus falou comigo, Ele me fez entender que era para eu ir falar com aquele pastor e contar a ele o que estava acontecendo comigo. Naquele momento, travou-se mais uma batalha espiritual. Pois enquanto Deus me impulsionava a ir falar com aquele pastor, o diabo me mostrava o quanto eu seria ridícula se fosse. Vai fazer o que lá? Ele não te conhece, nunca te viu, não tem motivos nenhum para acreditar em você. Você vai fazer papel de ridícula? Ele vai pensar que você é maluca e ainda vai botar você para correr de lá.